que os textos são ótimos quando a gente discorda ou concorda, porque a gente consegue conversar com eles, e a gente vai, eu vou ler por cima, assim, porque é um texto mais longo, né, do santodecasa.co, que é uma arroba muito legal, diga-se de passagem, e a santodecasa.co, ela postou esse texto junto com o Luchas, Na verdade é o Lucas L-U-X-A, Assunção. que é O quem Lucas toca, né? Ele Assunção. botou, acho que nas duas coisas, né? É um Então, jornalista, pesquisador cultural, trabalha no FFW, daqui do exatamente. Brasil. E ele fez coisas interessantes ali, tá? Vamos lá. O texto é o seguinte: desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, temos visto diversas marcas de moda se posicionando sobre o assunto, algo que se tornou algo ainda mais visível durante a temporada de moda, que a Marcela falou agora aí, né? Quando o conflito eclodiu, apesar de nenhum desfile ter sido cancelado. Aí vai citando na passarela de Isabel Marran, a designer aparecendo ao final para receber os agradecimentos com uma camiseta com as cores da bandeira da Ucrânia. Como na Marine Serre, assim se fala. Antes do desfile começar, houve um minuto de silêncio, homenagem à Ucrânia, e tantas outras passarelas ocorrem sem música em respeito às vítimas. O Demon, né, que o sobrenome dele, como a Marcela tentou, eu vou tentar também, Givassalya, foi um pouco além da Balenciaga, usando uma camiseta com as cores da bandeira da Ucrânia, que também foi dada a todos os convidados nas cadeiras da plateia, desfilando os 2 últimos looks da coleção também nas cores da bandeira. Aí ele entra com a reflexão dele. A moda, em especial o luxo, tem um potencial único de esvaziar pautas importantes e torná-las discursos rasos. Concordo. Não só a moda, né? As empresas todas usam muito, né, disso, né, para ficarem de bonitinhas, né? A publicidade, eu diria. Marketing é mais publicidade, mais do que a marketing, moda. qualquer coisa. Concordo com essa frase aqui. Já vimos isso acontecendo antes. O conflito entre Rússia e Ucrânia tem diversas nuances históricas que incluem e não se limitam à separação do país da Rússia, o imperialismo norte-americano e até o neonazismo. A Ucrânia é o segundo país com o maior número de grupos neonazistas do mundo. Não confirmado, assim como a Rússia também tem vários grupos neonazistas, tem nações que não liberam essa informação, tem nações que não sabem o que acontece, então é muito difícil de falar qual é que é, né? Apesar disso ter sido uma das bobagens ditas pelo Putin para atacar, dizendo que o Vladimir Zelensky era um nazista, e o cara é judeu, né? Vamos lá, então não fecha. Não tem como ser nazista e judeu ao mesmo tempo, né? Seguimos lá. Camisetas com as cores da bandeira da Ucrânia, minutos de silêncio, shows sem música reduzem uma situação tão completa a uma relação rasa de paz versus guerra, mocinho e vilão, bem e mal. Além disso, grande parte dessas manifestações parecem vazias e muito mais performativas do que efetivas. Se Deman afirma que em momentos como esse a moda deixa de fazer sentido, a Marcela acabou de ler esse texto, por que os desfiles seguem a todo vapor? O Deman colocou no mesmo texto, por que os desfiles seguem a todo vapor. Ou ainda, por que momentos como esse só existem quando são as vidas de brancos europeus ameaçadas? É claro que o potencial bélico dos envolvidos no conflito, isso aqui a gente falou, né? Deixa eu voltar um pouquinho para essa frase aqui, né? Óbvio que as imagens mais marcantes são de pessoas brancas ucranianas não deixando negros entrarem nos trens, né, que estão saindo com refugiados da Ucrânia. Assim como negros de outras nações, brasileiros brancos também não conseguiram entrar nos trens. Entraram. Né? Pessoas brancas de outras nacionalidades também não entraram no trem. Porque os trens eram para ucranianos. Em momento de guerra, um monte de coisa ruim acontece. Então, infelizmente, refugiados negros e brancos, ou imigrantes negros e brancos que estavam lá, não conseguiram sair em trens ucranianos, porque a prioridade é para o povo ucraniano. Então, é uma informação que se soma em cima disso. E óbvio que qualquer uma dessas imagens é dolorosa de se ver, horrível de se ver. Né? Porque ali também aparece o sentimento racista, não só racista pela cor da pele, mas também por nacionalidade. Repito, nós estamos em guerra, e guerra é a pior coisa do planeta Terra. É claro que o potencial bélico dos envolvidos no conflito é, em parte, responsável pela grande comoção internacional. Não, desculpa, não é em parte. É a principal parte. É enormemente a parte mais envolvida. E para dar mais atenção para o que a gente está vivendo. Mas outras guerras que existiram e continuam perdurando por anos não receberam nem metade da cobertura ou homenagens prestadas à Ucrânia em poucas semanas, como Palestina e Síria. Palestina e Síria tem muito espaço, são guerras longas, principalmente o conflito na Palestina, tem muito espaço no noticiário, e a gente já falou aqui sobre os pesos e medidas para se dar destaque a um conflito ou outro, né? Cabe um recorte racial, principalmente quando entendemos a diferença no tratamento dos refugiados brancos e negros da Ucrânia. Acabei de dar mais informações sobre isso. Que óbvio, é triste. Ele continua. Né? Óbvio que é triste, né? Ele diz que continua nos comentários. É muito importante outra parte dele, porque tem reflexões interessantes ali pra gente colocar. Tô procurando. Tudo isso parece ainda mais hipócrita
quando vemos diversas marcas encerrando suas atividades na Rússia. Sendo que pouco tempo antes, a moda de luxo discutia como realizar sanções ao país que não afetassem o consumo do luxo pelas esposas dos grandes oligarcas russos, grandes consumidoras de luxo e da alta costura. Mesmo encerrando suas atividades, essas mulheres não irão ficar sem receber suas peças de couture, mas os empregados das lojas ficarão desempregados. Outras marcas, como o grupo LVMH e Armani, foram mais certeiros. O LVMH Price anunciou que proverá suporte financeiro para que os competidores e designers ucranianos consigam continuar na competição, enquanto o grupo Armani anunciou largas doações à UNHCR dedicada ao apoio de refugiados. Essa não é uma crítica à prestação de homenagens, muito menos uma análise geopolítica sobre o conflito Rússia e Ucrânia, mas sim jogar uma luz sobre o esvaziamento de pautas nos discursos da moda de luxo e refletir sobre quais conflitos geram a nossa comoção e homenagens e quais são esquecidos, como se vidas não europeias e brancas importassem menos. Bom, vamos lá. Acho que interessa muita coisa, citando diretamente o Dema, né? Se tu entrar agora ali, Marcela, na Balenciaga, há apenas na Balenciaga no Instagram, há apenas um link que tu abre, e esse link abre e faz direto para você doar comida, né? Dentro do programa World Food Program, né, que está operacionalizando para que se chegue nas regiões mais remotas da Ucrânia, conseguir chegar, e também onde estão saindo os ucranianos, principalmente na Polônia e na Hungria, né? São os dois países onde a massa de refugiados, principalmente na Ucrânia, né? Onde estão chegando. Então a Balenciaga também avançou, além do desfile, para algo que pode qualquer um participar. O Lucas pode participar, eu posso participar, a Marcela pode participar. Então saiu também só do desfile, né? Bom, Marcela, falei bastante e eu quero que tu entre com o teu senso crítico, né, em cima do texto do Lucas, que, repito, para isso servem textos assim, a gente concorda, discorda de muita coisa, né, ali no texto, então vamos dançar essa dança do concordar e discordar. Marcelo, eu queria primeiro a tua opinião. Em primeiro lugar, eu acho que, também falando do Demna, toca muito e diz muito respeito, as pessoas gostam muito de usar essa expressão, né, do lugar de fala, e eu acho que ele tem muito espaço ali, justamente porque ele está dizendo o quanto aquilo mexeu com ele pessoalmente, o quanto aquilo se relaciona à história dele por ele ser um refugiado. E aí, ele faz do jeito que ele bem entender. E eu venho aqui dizer isso, assim, ele trabalha dentro de um conglomerado de luxo. Ele pegou, ele fez... Como é que eu vou te dizer assim? Para mim é uma manifestação muito silenciosa, porque ele trabalhou com imagem, ele não mexeu na coleção, ele fez uma homenagem com as cores ali no final, mas só em cenografia e em texto ele consegue dizer muito. E eu acho que as marcas estão numa posição de sim se posicionarem. Acho que é dificílimo, a gente não pode ser hipócrita e dizer que elas vão mexer na semana de moda e vão cancelar isso. Tem muita coisa em jogo. São mercados do mundo inteiro, são pessoas e compradores do mundo inteiro que estão lá assistindo a semana de moda para fazer suas aquisições e comprar a sua moda para o resto do ano, para as próximas temporadas. Então, a gente não está ali brincando com a beleza da moda. Vamos falar por que a gente está aqui falando de moda importa, né? Porque a gente está trabalhando uma economia fortíssima que gira pelo mundo inteiro. Então, tu simplesmente cancelar a semana de moda e seu desfile também tem impacto em muitos empregos, numa economia que vai continuar girando, apesar da guerra. Claro que quando a guerra chega num ponto ainda mais crítico, como a gente viu ali em Segunda Guerra, isso começa a afetar diretamente o mercado da moda e já vai afetar quando a gente for falar de matéria-prima, de logística, de tudo isso. A gente, no nosso primeiro Moda Importa, que fala de tempos de guerra e de quanto isso mudou a moda depois. Então, assim, vai afetar. Agora, enquanto a gente puder manter e puder preservar mais um campo, mais um caminho, mais empregos, mais vidas, eu acho que tem que ser mantido. E não acho que seja hipocrisia manter os desfiles. Não, até pelo porque contrário. É disso que se alimenta o Moda Importa e é disso que se alimenta o próprio Lucas, né? Exato! Fazendo o FFW. Mas, assim, acho que as manifestações dos estilistas e das marcas dizem muito respeito aonde pega, ele faz uma hipocrisia, faz uma crítica ali às mulheres dos oligarcas russos, porque sim, elas têm muito dinheiro, gastam muito dinheiro em luxo, e a gente sabe que elas vão continuar comprando, independente da guerra, porque vão ter dinheiro em outros locais, em paraísos fiscais, talvez já não vivam mais na Rússia, mas a gente não pode discutir, a gente tem que lembrar que a Rússia não é. Pelo contrário, isso é uma porcentagem minúscula da Rússia. 0,00001%. A guerra na Rússia vai atingir os campos russos, vai atingir
o interior lá quase na Mongólia vai atingir todo um país que não vive desse luxo, que não é abastecido por isso. Então, a gente pensa que é uma coisa pequena, olha o quanto isso afeta o McDonald's em termos financeiros. Para as marcas é a mesma coisa, é um giro gigantesco, são empregos que são perdidos, mas é um posicionamento que tu toma para tentar fazer com que a guerra não tome um rumo ainda pior, né? Assim, eu acho que no texto dele, ele vai muito bem E é uma discussão que a gente já teve várias vezes aqui, né? Onde está a alma e onde está a hipocrisia. Né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente não é impossível a gente falar que todas as marcas que fizeram algum tipo de movimento na Semana de Moda sobre a Ucrânia, elas foram sinceras, elas tiveram alma. Sim. Entendeu? Talvez a Balenciaga, que foi a mais foi isso que eu disse, só para lembrar, dar um pouquinho do Dema, né? Só um pouquinho dele. O Dema, ele saiu da Geórgia. A Geórgia também é uma ex-república da União Soviética. Sim. Né? E teve um conflito nos anos 90 de um lugarzinho chamado Ossétia do Sul. Que teve um conflito interno, né? Como acontece de tempos em tempos naquela região. Então, se há um lugar de fala, não só por ser um refugiado, há um lugar de fala geográfico. Geográfico. Eu vou abrir agora aqui o Google Maps e vou escrever para ti, Marcela. Geórgia. Né? E não é a Geórgia, o estado da Geórgia, né? Geórgia país. Né? Geórgia país, tá aqui, ó. Tu vai lá, coloca Geórgia, tu vai abrir a Geórgia. A Geórgia está aqui, ó. Está aqui, ó. Olha, um pouquinho mais para baixo da Ucrânia. Tô te mostrando um mapa aqui. Um pouquinho mais para baixo da Ucrânia. E aqui tá a Geórgia. Então também tem um envolvimento geográfico nessa região, de alguma maneira, né? É difícil, assim, é sempre difícil. Eu entendi o texto, entendeu? Eu acho que essa provocação sempre é muito interessante de fazer para a moda, né? Agora, todas as empresas que estão saindo de lá, elas também atuam. É um movimento, Marcela, que lida com marketing, sim, porque se posiciona sobre o conflito, né? E lida também com perda de dinheiro. Mas eu posso perder muito 50 grande. Milhões de dólares por mês com o McDonald's e ganhar um pouquinho mais, porque alguém no outro lugar do mundo vai ficar feliz, vai no McDonald's porque eu fiz isso. Não sei se dá 50 milhões de dólares, né? Mais toda a estrutura montada, mais assim, né? Milhares e milhares de empregos que as pessoas perdem por lá, né? Repito, a arma usada por Putin hoje são mísseis e tanques que estão matando famílias inocentes. A arma usada pelo resto do mundo são sanções econômicas. Por quê? Desempregando o povo russo, né? Causando transtorno econômico para o país. Talvez o Putin pare com isso para as empresas. Mas depois as empresas vão voltar? Claro que vão voltar. Tomara que voltem para a Rússia, para voltarem os empregos, entende? Agora, por que não joga uma bomba no Putin? Porque se joga uma bomba no Putin, ele pode responder com algo que pode acabar a humanidade. E a resposta de quem ser atacado com isso pode ser algo que destrua ainda mais a humanidade. Então é por isso que há tensão, e sempre vai ter atenção na geopolítica, quando tem num conflito os Estados Unidos e a Rússia. Ainda mais quando os dois estão se bicando. Quem viveu a Guerra Fria, eu sou mais velho, né? Eu vivi a Guerra Fria de uma maneirinha, como criança, assim, mas eu lembro do medo, eu lembro a gente assistindo os filmes sobre Chernobyl, que mostrou um pouquinho, né? Depois os filmes sobre Nagasaki e Hiroshima, cidades japonesas destruídas, depois que o Hitler tinha morrido. O Hitler já tinha se matado em Berlim, e as bombas estouraram lá pelo lado americano. Exato. Então a maior devastação nuclear é americana, para acabar com uma guerra, que o Japão continuava matando pessoas em outros lugares do mundo, e largaram 2 bombas atômicas para isso. Então milhares e milhares de pessoas morreram, cidades foram destruídas, hoje não tem como viver lá, né? Porque é guerra. Guerra é triste. Repito, eu acho tem todos os crimes trazendo de volta menos nós na história, que é outro podcast que tu mas faz. É impossível esse assunto. De excelência. Não, mas tentando trazer de volta para o mundo da moda. Primeira coisa, tá? Há uma correção. Foi sim, houve um desfile cancelado, que foi o desfile do estilista russo Valentin Yudashin. Ele faz os uniformes do exército russo e desfilaria
agora na Semana de Moda de Paris com um desfile virtual. Ontem, tá? Essa notícia é de segunda-feira. Ele desfilaria ontem, terça-feira, a gente está gravando na quarta, e ele foi banido porque ele não se posicionou, não repudiou e não se posicionou contra a guerra. Mas como é que esse cara, coitado, ele vive uma ditadura, galera? Exato. Aí esse era o outro ponto que eu queria trazer. Se ele posiciona, ele pode morrer, ele pode ser envenenado. A BBC foi corrida da Rússia porque ela estava falando sobre a guerra. É uma ditadura. Dizer exatamente isso. Como que ele vai se posicionar? Ele tá atuando em Paris, ele desfila em Paris para mostrar o seu trabalho, e aí ele não se posiciona contra. Como que ele vai fazer? Ele tá temendo pela vida dele, tá? Aí, se ele não se posiciona, também, ok, ele é caçado, porque não cabe, caçado eu digo é banido, ele não cabe nesse momento. Então a Semana de Moda e todas as outras marcas também tomam uma posição quando escolhem, optam por banir determinado estilista daquela Semana de Moda. Ele não tem culpa por ser russo, certamente não. Qual é a relação dele com a ditadura, qual é a relação dele com o Putin, eu não sei, eu não entro nisso, porque eu não conheço o histórico dele, além das fotos que a gente vê posando ao lado do seu presidente, né? Agora, então, ela toma uma posição, a Semana de Moda, ou esse conglomerado, esse núcleo que responde pela Semana de Moda de Paris, toma uma posição também veemente no momento em que autoriza as manifestações, não só autoriza como incita, né? Enfim, como que se diz? Quando a gente coloca a pilha, a gente... enfim, sim, vocês botou entenderam. pilha. Botou pilha, e bane um estilista. Então, assim, essa é a primeira correção. Ou seja, houve uma sanção interna dentro da Semana de Moda. Mas mais do que isso, eu acho que é instrumento, sim, e que a moda tem esse papel. Por isso que mexeu comigo aquela frase do Demna, assim, que a moda, ela perde a sua importância, quase que o seu direito de existir frente a uma guerra. Claro, ela perde muita importância, não é o mais importante, não é a notícia, não é o que deve, mas ao mesmo tempo é o que deve continuar girando, ela tem que continuar existindo, abastecendo os mercados, ela tem que, e eu acho que aí ele dá aquela... alimentando crianças, famílias inteiras. Até porque a gente, né, é uma forma de tu continuar lutando contra a guerra, tu continuar existindo, tu continuar trabalhando, tu continuar produzindo. E a provocação do Lucas é exatamente essa, e eu acho que cabe muito. Eu já critiquei isso também, né? Como é que a gente separa de não esvaziar o discurso? Quem está de verdade e quem está porque está na moda? É a hashtag no Instagram? É a bandeirinha da Ucrânia, é a complexidade. Tipo assim, vamos lá. Um país não pode atacar o outro. E ainda mais com as desculpas, que foram essa palavra que o Putin falou. Isso já é política pura. Não pode. Sim. Não pode. Então, não pode atacar e matar criança, não pode. Não pode, claro que não. Tem um território definido, com uma moeda, com uma cultura, com um hino. A Ucrânia existe então... Como Estado ucraniano são cerca de 30 anos, porque é 89, mas a Ucrânia existia antes. Né? Aliás, a história daquela região é muito complexa, né? De dividir os territórios, né? A própria Rússia tem algo antes da Rússia, né? A Kiev é mais velha que Moscou. São Petersburgo é novinha, é final do século XVII, né? Então, tipo assim, desculpa, final do século XIX. Então, é incrível, assim, como as coisas podem ser complexas, mas, no final das contas, que legal que o mundo está atento, quem está de coração apertado e com alma, é importante isso. As marcas que conseguem colocar isso, beleza. As marcas hoje, mais do que vender sanduíche, colocar série e vestir pessoas, elas interessam porque elas têm poder econômico nas sanções e podem atrapalhar um presidente bélico. Pode sim. Exatamente, né? Claro. Tem russo perdendo emprego, tem ucraniano perdendo emprego e vida. Então é guerra. Repito, a guerra é o amontoado de todos os crimes. Todos. Dos mais leves aos piores. Eu levanto uma bandeira aqui, que é a bandeira de que a moda pode sim e deve ser ferramenta para conscientização, para todo tipo de atenção que a gente precise trazer para uma causa. Quando é de verdade, assim como foi na Semana de Moda de Paris. Se o espaço que a Isabel Marant pode dar para aquilo naquele momento, num desfile que está pronto, que vem sendo trabalhado há um ano,
de colocar uma camiseta com as cores da Ucrânia, que seja assim, mas é uma massa, uma máquina de marcas, de pessoas, de imprensa, de compradores que estão ali atentas, um pouco mais atentas àquela causa. Então, eu acho que a moda tem sim que ser ferramenta e pode ser usada nesse sentido.